Efésios 5, versículos de 1 a 10. Nós vamos falar nessa noite, vamos começar, aliás, falando neste texto, sobre o tema Conhecendo a vontade de Deus e combatendo o pecado. Conhecendo a vontade de Deus e combatendo o pecado. Efésios 5, de 1 a 10. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e assim se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, nem tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Gostaria de ler, mais uma vez, os irmãos devem ler comigo, todos juntos, o versículo 8. Todo o versículo 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Vamos orar? Bendito Pai, fala ao nosso coração, saiamos aqui repletos do Teu conhecimento para termos uma vida que agrade a Ti. Pedimos isto em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, esse versículo 8 que nós lemos fala sobre o outrora e o agora da nossa vida. Esse tema, outrora e agora, pretendo escrever alguma coisa sobre ele em uma das pastorais para o nosso boletim, mas é algo que devemos refletir sempre, o outrora e o agora. Porque essa reflexão vai nos ajudar a conduzir-nos dignamente no caminho traçado por Deus para a nossa vida. Daí o nosso tema, conhecendo a vontade de Deus e combatendo o pecado. Jamais poderíamos combater o pecado se não tivéssemos o conhecimento vivo, rico da palavra de Deus. Até porque, como nós iríamos saber o que é pecado se a Bíblia não dissesse que é pecado? Há muitas pessoas procurando justificativa para uma vida mais liberal dentro daquilo que eu chamo de ética e estética.
na vida cristã. Ética é tudo aquilo que procede da palavra de Deus, principalmente dos 10 mandamentos. Estética é aquilo que eu chamo procedimentos culturais que se adequam a um determinado lugar e não a outro. O que nós devemos fazer é buscar à luz da palavra de Deus aquilo que de fato está de acordo ou é contrário. Esse é o nosso dever, porque a nossa ética cristã tem base na Bíblia toda, nos 10 mandamentos, no Sermão do Monte, nas cartas de Paulo, nos profetas, tudo. Então, para melhor entendermos como conhecer a vontade de Deus e combater o pecado, o caminho é conhecer a palavra de Deus, porque pela palavra de Deus nós conhecemos a vontade de Deus. Eu quero trabalhar inicialmente, nessa introdução, com os temas que nós temos aqui, 6 deles, com base neste texto que nós lemos. Por exemplo, os versículos 1 e 2, o texto fala sobre seguir o Senhor Jesus em amor. Jamais poderíamos seguir a Cristo a não ser que essa disposição amorosa estivesse em nosso coração. Por isso o texto do versículo 2 diz: e andai em amor, como também Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Então devemos seguir a Cristo em amor. O versículo 3 nos ensina de maneira veemente a evitar toda sorte de imoralidade. Então ele vai de impudicícia e até o final, quando ele diz: não convém a santos. Nós vamos explicar isso aí com detalhe. Os versículos 4 e 5 nos ensinam a nos abstermos de linguagem obscena, conversação torpe, palavras vãs, chocarrices, coisas assim. E aí ele conclui dizendo: antes, pelo contrário, ações de graças. Os versículos 6 a 7 nos ensinam a não permitirmos que outros nos enganem. Por quê? Porque vivemos em uma cultura que se indispõe claramente contra os princípios da palavra de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. É uma expressão clara, porque vivemos em uma cultura que se opõe, se insurge de maneira veemente contra os princípios da palavra de Deus. Os versículos 8 e 9, claramente, nos ensinam a andar na luz. E o versículo 8 claramente fala sobre o outrora e o agora. Outrora, a gente andava nas trevas. E o agora, andai como filho de Deus. Andai na luz, sois luz. Andai, portanto, na luz como filhos de Deus. Finalmente, o versículo 10, que nos fala sobre buscar e fazer a vontade de Deus, provando sempre o que é agradável ao Senhor. É aprender qual é a palavra de Deus para todos os momentos da nossa vida e realizar o que Ele quer que nós façamos. É isso que nós, resumidamente, devemos fazer. Agora, meus irmãos, quando Paulo escreveu esta carta, o contexto
principalmente dentro da cultura grega, muito influente, porque enquanto Roma dominava politicamente, o Império Romano dominava politicamente, a cultura grega dominava a religião e a filosofia. Sempre foram muito fortes. Eu tenho insistido em dizer aqui, já desde que nós começamos esse estudo na carta de Paulo aos Efésios, que, por exemplo, uma das virtudes essenciais da vida cristã, como nós já vimos em estudos anteriores, é a humildade. E no contexto em que Paulo escreveu, humildade era nada mais, nada menos do que fraqueza. O homem humilde era um homem fraco. Mas o apóstolo Paulo pega aquela palavra, coloca no texto sagrado, dizendo, é a principal virtude dos filhos de Deus. Humildade, humildade, humildade. Então vejam como existe uma contracultura interferindo aí naquilo que a palavra de Deus ensina. Tanto o cristianismo é uma contracultura com relação a eles, como eles são uma contracultura quanto a nós. Contracultura com relação àquilo que a palavra de Deus ensina. Por quê? Porque, meus irmãos, o contexto que Paulo escreveu esta carta aqui, por exemplo, a questão da sexualidade era tratada de dois modos. A banalidade, por um lado, e a religiosidade, por outro. Isso mesmo. Naquele tempo, os homens eram ensinados, existia uma ideologia entre os gregos a partir dos grandes pensadores. Eles eram ensinados a viver assim, a esbanjar isso. Porque quem não se envolvia nisso era chamado de fraco. Então, o ser humano masculino era insuflado a viver assim. Mas não somente isso, o ser humano feminino também. Porque naquelas grandes cidades havia templos religiosos até que mantinham mulheres que ficavam à disposição dos homens que iam para lá adorar aqueles deuses. E aí, o tipo de adoração era com essa prática permissiva da sexualidade. Então, nem a permissividade banal, como eles chamavam, nem também trata isso de maneira religiosa, como muitos faziam. Porque aquelas mulheres, pelos salários que elas recebiam, era para manter o templo, para onde iam muitos homens. Então, os irmãos, vejam que contexto difícil a igreja vivia. Para agora, nessa contracultura, quanto a eles, né, a partir de nós, como a igreja viver. Se oficialmente isso era ensinado, aconselhado, não é fácil mesmo. Daí o nosso tema, conhecendo a vontade de Deus e combatendo o pecado. É o outrora e o agora. Como é que devemos viver? Bom, os versículos 1 e 2, resumidamente, nos ensinam que os cristãos devem se entregar uns aos outros como oferta e sacrifício. Principalmente o versículo 2 fala sobre isto. Diz assim, andai em amor como também Cristo nos amou e assim se entregou por nós e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Esse amor de Cristo que se entregou
por nós. Deve ser expresso entre nós, uns para com os outros. Vejam que o texto nos fala, a priori, de nós nos envolvermos com esses princípios para que, cheios da graça de Deus e do conhecimento de Deus, pudermos combater tudo o que é errado. Ninguém pode combater o que é errado se não estiver com o suporte do que é bom. E esse é o problema da fraqueza do mundo. As pessoas dizerem que não podem viver diferente, por quê? Porque não tem o que é diferente nos seus corações. Exatamente isso. O que para o crente não é a mesma coisa. Então, esse é o resumo desse versículo 2. E é interessante nós olharmos essa expressão como oferta e sacrifício e aroma suave, final do versículo 2. E isso tem a ver com a nossa devoção e obediência. Para quê? Para alcançar outros com o Evangelho. Diz a Bíblia que isso agrada a Deus. Exatamente. Por exemplo, Filipenses 4:18. Vejam só o que diz o texto bíblico. Filipenses 4:18. Ele diz: recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido. Isso é Paulo falando com relação aos crentes de Filipos. Desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte. Agora veja como Paulo interpreta aquela oferta, aquelas coisas que os filipenses mandaram para Paulo, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Veja aí a interpretação que foi dada a este sacrifício daqueles irmãos filipenses quanto a Paulo. Mandaram para ele a interpretação que ele deu. Isso quer dizer o quê? Que nós devemos imitar também, não só nessa questão de dar e receber, mas até o sacrifício de podermos compreender os outros e de ajudá-los a ter a vida cristã dentro do que a palavra de Deus ensina. Agora, meus amados irmãos, como isso é possível? O versículo 1 fala sobre isso, Efésios, o texto que nós lemos, porque somos filhos amados, somos livres para imitá-lo. Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O filho imita o pai, e aqui tem que imitar mesmo. Como eu falei há pouco, a ética que nos rege é a ética cristã. E essa ética cristã tem base em quê? Na palavra de Deus. Então, quando alguém nos questiona sobre procedimento, quando alguém questiona a igreja sobre procedimento, tem que ouvir. A palavra de Deus diz. É assim que a Bíblia diz. Não vamos trazer uma frase bonita, expressiva, como que saindo de nós. Bom mesmo é expressarmos o que a Bíblia diz, e aqui vai um conselho para que aprendamos o texto bíblico, para citar o texto bíblico, uma vez que o texto bíblico é inspirado. E aí o Espírito Santo usa a Bíblia para os seus determinados fins. Devemos, portanto, aprender a Bíblia para citar a Bíblia. Agora, o apóstolo Paulo diz: porque somos filhos amados, somos livres para imitá-lo. É o que ele fala aqui no capítulo 4 e versículo 32, um texto que já foi matéria nossa de
de estudo aqui. Ele diz: antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Veja o como também aí. Quer dizer, nós devemos trazer como exemplo para a nossa vida, quanto ao procedimento nosso para com os outros, o exemplo do próprio Cristo. Nós somos livres para imitar o Senhor Jesus, pelo que Ele já executou na nossa vida. Colossenses 3,12 é um texto que, à semelhança daqui da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala também muito sobre isso. Ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Olha essa expressão aí, como eleitos de Deus, santos e amados também, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Veja aí o que Paulo expressa neste texto, dizendo, antes de tudo, como eleitos de Deus. Nós sabemos o que fazer muito bem nesse conhecendo a vontade de Deus e combatendo o pecado. Ninguém pode dizer que não sabe. Nós sabemos muito bem. Por quê? Porque a palavra de Deus ensina. Mas vamos ao versículo 3 e 4 com detalhes. E eu quero, antes de tudo, explicar algumas palavras que estão aí, porque na nossa língua algumas delas não são conhecidas. O apóstolo Paulo diz: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. A palavra impudicícia tem a ver com atividade sexual ilícita. Impudicícia, como já falamos há pouco, era lícito para os gregos, de acordo com o que eles pensavam, tanto do lado de uma vida puramente mundana, como também do lado religioso, como eles faziam. Havia templos religiosos de deuses gregos que exploravam isso muito bem. Paulo dá a esta atitude, a esta prática, o nome de impudicícia, toda atividade sexual ilícita. Mas ele fala também de impurezas. Impurezas aqui é o resumo, podemos dizer, de todos os pecados sexuais. Impurezas. Resumidamente. E ele trabalha pertinho dessa palavra impureza, trabalha com a palavra cobiça. Porque a cobiça pode ser também traduzida como ganância. Um termo que nós conhecemos muito bem. Mas ele vai mais adiante e fala sobre conversação torpe. Nem conversações torpe, falar obsceno, toda fala obscena ou vergonhosa. Isso é conversação torpe. Coisa comum entre aqueles que não são crentes. Porque entre crentes isso não deve acontecer. Conversação torpe. A palavra torpe, nós já estudamos, que quer dizer ofensiva, que causa mal. Não é? É uma das palavras que nós já vimos aqui. Mas ele fala sobre outra palavra aí, é a palavra chocarrices. E aqui merece uma explicação maior. A palavra chocarrices quer dizer humor que engenhosamente está aludindo a questões sexuais. Em outras palavras, piadas nessa área. Isso se chama
chocarrices. E para entendermos melhor isso, como eu disse, que nós, na ética cristã, trabalhamos antes de tudo com os 10 mandamentos, vamos para Êxodo 20. Êxodo 20, 14 a 17. Veja o que diz a palavra de Deus. É muito conhecido. Não adulterarás. Pronto. E quando nós olhamos lá na Confissão de Fé de Westminster, como também em nosso catecismo, nós vamos ver uma série de princípios que trabalham dentro de uma explicação dessa frase. Não adulterarás, que é um mandamento. Versículo 17. Olha o que diz. Não cobiçarás. Mas fica somente aí? Não, o texto se apresenta de maneira bem explicadinha. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem o servo do teu próximo, nem a sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, a gente não pode trabalhar essas coisas com brincadeira. Isso, como eu disse há pouco, é banalizar o relacionamento sexual ou mesmo idolatrar, como alguns naquele tempo faziam e hoje, em certo sentido, também. Então vejam como esses princípios são importantes na nossa vida prática, e é bom que nós analisemos por este lado, porque, meus irmãos, nós vivemos em uma sociedade muitíssimo permissiva. É permissiva até demais. O que antes as pessoas tinham vergonha de falar e de fazer, hoje isso é banal. Fala-se e muita gente pratica assim, de maneira como se não estivesse fazendo nada errado na vida. É nessa sociedade que nós estamos. Portanto, para vivermos diferente, precisamos conhecer a vontade de Deus para podermos combater toda a sorte de pecado. Portanto, resumindo os versículos 3 e 4, nós podemos ver que toda fala sensual ou cobiçosa é inadequada. É o que Paulo usa quanto à palavra inconveniente. Ele diz que isso é inconveniente para o santo povo de Deus. Tudo isso são coisas inconvenientes. O povo de Deus deve combater. Na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 4 e 5, o apóstolo Paulo fala sobre este assunto de maneira enfática. 1 Timóteo 4, versículos 4 e 5. Veja o que é que ele diz. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Agora veja, o que é bom? É aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Então, para entendermos assim, é preciso que entendamos a palavra de Deus, para praticarmos a palavra de Deus. O caminho que é traçado para nós é o caminho da palavra de Deus. Por isso é bom nós sabermos. Bom, mas vamos adiante, os versículos 5 e 6. Veja o que diz o texto bíblico. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus.
A palavra incontinente, especificamente aqui, é o fornicador, aquele que pratica sexo fora do casamento. Falar isso hoje é motivo de zombaria para quem não é crente. Faz algum tempo, eu estava vendo um programa de TV falando sobre esse assunto, casamento, essas coisas, como é que os jovens decidiam sobre isto, o que é que pesava mais, e assim vai. E havia lá 2 jovens noivos. Eles eram religiosos, pelo que eu pude entender. E aí eles expressaram que estavam esperando o casamento para poderem ter a sua vida íntima legal, como a palavra de Deus manda. Eles ficaram assim, chocados, eu creio que sim, embora afirmaram aquilo que eles tinham, guardavam no seu coração, porque eles foram relativamente criticados. Não houve uma crítica formal, mas um questionamento assim, como se fosse: vocês assumiram isto? Porque no mundo hoje isso não é comum mais. O mundão lá fora, não. Então, o que é que a palavra de Deus diz? Que todo fornicador, e isso é o que o apóstolo Paulo chama de incontinente. É o fornicador, o que pratica sexo fora do casamento. Então, a conclusão é que aquele que vive para os prazeres ou posses é um idólatra. Por quê? Porque naquele tempo, principalmente, aquilo que dominava os seres humanos era Deus para eles. E havia muitos deuses que os incitavam a viver assim. Por isso, repito, como falei há pouco, isso era coisa comum, agradável para eles, porque o mundão era assim, como hoje estamos vendo, que muita gente já vive assim abertamente, e não somente vive, mas prega como se fosse coisa boa. Olha o que diz Mateus 6, 24, é o Senhor Jesus falando no Sermão do Monte. Mateus 6, 24. Olha o que ele diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. E aí ele conclui: não podeis servir a Deus e às riquezas. Em outra versão diz a Mamon, o Deus que trabalha nessa área, que comanda essa área. Então, o Senhor Jesus aqui mostra para nós que aquilo que nos domina é o nosso Deus, e a gente dominada por essas coisas por aí afora. Muita gente. Agora, por que isso? Porque aquilo que a gente contempla no nosso dia a dia é uma forma de impulso para que as pessoas sejam assim. As músicas falam disso, as novelas tratam disso. E muitos programas de TV mencionam isso como se fosse virtude. E aí? Quer dizer, com relação a esses, a palavra de Deus, a ética cristã, é uma contracultura mesmo. Não temos dúvida disso, porque vai por um caminho diferente. Não admite esse tipo de coisa. Filipenses 3,19. Também o apóstolo Paulo ensina sobre isso. Olha o que ele diz. Esse texto aqui é fortíssimo.
ele está falando sobre os inimigos da cruz de Cristo. Olha o que ele diz. Olha a caracterização dos inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eu já preguei sobre esse texto aqui anos atrás. Vejam só, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia. 3 características dos inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Porque só se preocupam com as coisas terrenas. É o secularismo que tem invadido famílias, sociedade como um todo, e tem levado as pessoas a viverem assim. Esses são inimigos da cruz de Cristo. Agora, o que é que diz a palavra de Deus sobre isso? É que todas essas pessoas sofrerão a ira de Deus. É clara, Gálatas 5:19 a 21, e depois Apocalipse 21:8. A Bíblia é clara quando diz que essas pessoas sofrerão a ira de Deus. Isso não fica assim, não fica por acaso. Consequências muitas já vêm agora e outras futuramente. Olha o que diz Gálatas 5:19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. Veja agora que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É claro, Apocalipse 21:8. Veja só o que o texto bíblico diz. Apocalipse 21:8. Olha o que diz. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O juízo vem sobre todos eles. O problema não é somente aqui, que consequências grandes têm vindo e nós temos visto. Futuramente também. E esse futuramente é pior, porque não há mais retorno. Por isso mesmo, o versículo 6, nós vamos ficar nesse versículo 6 apenas, o versículo 6 diz assim: ninguém vos engane. Ninguém vos engane com palavras vãs. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ninguém vos engane. O que a Bíblia deixa claro é que Satanás sempre tenta enganar as pessoas, dizendo que Deus não punirá o pecado. É aquilo que está lá em Gênesis 3:5. Aquilo é um texto clássico. Gênesis 3:5. Diz assim: Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha o que a serpente disse. E Eva foi nessa conversa. E isso tem sido, essa prática tem sido comum. Hoje em dia, muitas vezes, ele sabe que no dia em que desse fruto comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal.
Não era preciso comer do fruto proibido. Ali foi um teste que Deus estabeleceu para poder, se eles tivessem se mantido fiéis, toda a raça humana seria uma raça pura, sem pecado. Haveria sim a raça humana haveria, mas seria sem pecado, sem as características que nós temos hoje. Aliás, ao longo do tempo, temos tido. Ali foi o teste que foi feito, mas eles preferiram obedecer ao que a serpente mandou que eles fizessem. Por quê? Porque, diz a Bíblia, que aquele fruto foi agradável aos olhos. Considerando que o fruto era agradável aos olhos e um fruto que dava prazer, então Eva foi, comeu, deu o fruto ao seu marido e ele comeu. A serpente sabia que não podia enganar Adão. Ele foi através de Eva. Usou uma estratégia que muitas vezes é usada hoje com diferentes modos. Então vejam como a Bíblia nos ensina claramente o nosso procedimento com dados bem claros, bem evidentes, de que nós precisamos conhecer a vontade de Deus pela palavra de Deus para podermos combater o pecado. Agora, Paulo fala mais ainda, concluindo, sobre filhos da desobediência. Versículo 6 ainda, certo? Ele diz: vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem são esses filhos da desobediência? São pessoas caracterizadas pela desobediência ao que está estabelecido. Muitas vezes, essas pessoas fazem isso deliberadamente. Sabem que é errado, mas praticam sabendo que estão erradas, mas praticam. Então a Bíblia é clara quando diz que todas essas pessoas irão sofrer a ira de Deus. Conforme o versículo 6 que nós lemos: pois estão fora de Cristo e são governadas pelo inimigo e malditas por Deus. Meus irmãos, sabendo disto, como devemos viver? Toda vez que as pessoas nos questionarem sobre este ou aquele procedimento cristão de nossa parte, nós temos que conhecer a vontade de Deus pela palavra de Deus para dizer: a Bíblia diz assim, a Bíblia fala isso. Pronto. E se a Bíblia fala isso, a Bíblia é autoridade sobre nós em tudo. Autoridade histórica, autoridade comportamental também, autoridade ética. A Bíblia é autoridade absoluta sobre nós. Tanto histórica, porque o que a Bíblia relata é real, é verdadeiro, como também autoridade ética. Porque o que Deus ensina que nós devemos fazer é a sua vontade e é bom para a nossa vida. Meus irmãos, vamos pedir a Deus que nos ajude. Eu sei que há pessoas lutando muito, mas muito, para ter uma vida agradável a Deus. E todos nós, em certo sentido, lutamos sim. Porque nunca se pode dizer que obedecer a Deus é fácil.
Nunca. Na verdade, não é. O que nos possibilita é porque dentro de nós habita o Espírito Santo. O que nos possibilita é que, de acordo com Tiago 1,18 e 1 Pedro 1,21, o Espírito usa a palavra para transformar cada dia o nosso coração. Veja que ele diz, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Para quê? Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Como é interessante isso. Nós fomos gerados pelo Espírito, aplicando em nós a palavra de Deus. Isso se chama regeneração. A regeneração, o novo nascimento, se pudermos assim comparar, é isso aí. E ninguém se auto-regenera, nunca. Se o Espírito Santo não operar, aplicando a palavra de Deus, não se muda de vida, nunca. Por isso, não é fácil. Mas para quem é crente, para quem conhece a palavra de Deus, para quem sabe que o Senhor está pronto para ajudar no dia mau, como o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 6. Então, irmãos, o mundo lá fora não conhece, mas nós conhecemos. Então, Deus está pronto para nos ajudar, está pronto para nos perdoar, está pronto para nos fortalecer, para que cumpramos a sua vontade. Vamos então pedir a Deus que nos ajude nisto. Permitindo Deus, semana que vem, vamos dar continuidade a este texto, que é muito rico, de valores, bem expressivo mesmo, de valores para a nossa vida. Que Ele nos abençoe e nos ajude a conhecer a sua vontade e combater o pecado. Amém.